Plantão 2020, 5 de abril de 2020, domingo, Torre da Fortaleza, guardião do eterno Criador, o Deus vivo, Pai Celestial, Elohim Adonai, Yahvé, Yeshua, o Cristo vivo, Shalom El Shaddai, o Deus vivo todo-poderoso, El Elohim Berit, o Deus aliança, o Deus El Jeová Rafa, Jesus Cristo Yeshua te dá saúde. El Elohim Tzidkenu, o Deus da justiça, o Deus que opera a justiça. El Elohim El Chai, o Deus vivo. El Elohim Shokmah, a sabedoria transcendente, acima do infinito e acima da eternidade. El Elohim Ket Kadmon, a coroa principal, a mente divina, a mente superior, a fonte da sabedoria, a coroa da glória, a coroa viva, a coroa do perdão, a coroa da fortaleza, a coroa da aliança, a coroa da honra, a coroa da santidade, a coroa da sabedoria, a coroa da proteção, a coroa da vitória, a coroa viva, a coroa da esperança, a coroa da misericórdia, a coroa da piedade, a coroa da paz, a coroa da fidelidade, a coroa da longanimidade, a coroa da bondade, a coroa da alegria, a coroa da fé, a coroa da felicidade, a coroa da vitória, a coroa da salvação, a coroa da recompensa, a coroa da saúde multiplicada, a coroa da cura, a coroa da saúde, a coroa da saúde, a coroa da saúde, a coroa da cura, a coroa da cura, a coroa da cura, a coroa de El Elohim El Jah, El Elohim El Jah, El Elohim El Jah, Jeová é Jah, El Elohim Yahu El Chai, o Deus vivo, El Elohim Berit, o Deus da aliança, El Elohim Tzidkenu, o Deus da justiça, El Elohim Ket Kadmon, a coroa da mente divina, a coroa do infinito, a coroa transcendente, que está acima do infinito, que está acima da eternidade, a coroa dos exércitos, a coroa da luz, a coroa do perdão, a coroa do amor, a coroa do Pai Celestial, a coroa do Pai, Abba Pai, nossa única fonte, nossa única provisão, a coroa do poder, a coroa da autoridade, a coroa da unção, a coroa da ousadia, a coroa da intrepidez, a coroa da virtude, a coroa do mundo espiritual, a coroa do mundo invisível, a coroa do mundo perfeito, a coroa do mundo perfeito, a coroa do mundo sobrenatural, a coroa do mundo dos céus, a coroa dos céus, a coroa do domínio, a coroa do eterno, a coroa do Criador, a coroa do onipotente, a coroa do onisciente, a coroa do onipresente, o Deus onipresente, a coroa do Todo-Poderoso, o soberano, a coroa de El Shaddai, o Todo-Poderoso, a coroa do Pai das luzes, a coroa do nosso Senhor, a coroa do nosso Pai, a coroa do meu Pai, a coroa do nosso Pai, a coroa do Cristo vivo, Yeshua HaMashiach, o leão da tribo de Judá, a coroa do amor incondicional, a coroa do amor transcendente, a coroa do amor acima do infinito, a coroa da eternidade, a coroa do resgate, a coroa da redenção, a coroa do eterno Salvador, a coroa do alto existente, o Deus autoexistente,
a coroa daquele que tem o poder nos céus, a coroa daquele que tem o poder e as chaves da morte, a coroa daquele que é o primogênito dentre os mortos, a coroa dos príncipes, a coroa dos príncipes da terra, a coroa do primeiro, a coroa do último, a coroa daquele que tem as chaves da morte e do inferno, a coroa do mistério revelado, a coroa do mistério revelado aos homens, a coroa daquele que vive eternamente, a coroa daquele que tem os cabelos brancos como a lã branca, a coroa daquele que tem o rosto como o sol, a coroa daquele que da sua boca sai uma espada de 2 fios, a coroa daquele que tem a boca que sai fogo fumegante, a coroa da justiça, a coroa do juízo, a coroa da verdade, a coroa da justiça eterna, a coroa do primeiro, a coroa do último, a coroa do amor, a coroa da misericórdia, a coroa do perdão generoso, a coroa do perdão transcendente, a coroa do perdão acima de tudo, a coroa do perdão acima de todos, a coroa do perdão para o Brasil, a coroa do perdão para a nação brasileira, a coroa do Espírito Santo de Deus, a coroa do Deus vivo, Pai Celestial, Elohim, Adonai e Yeshua, El Elohim, El Yahweh, a coroa de Yahweh, o Eterno, o nome revelado, a coroa de Eu sou o que sou, a coroa do Eu serei o que serei, a coroa do dono de tudo, a coroa de Bereshit Bara Elohim, Berit El Elohim, o Todo-Poderoso, a coroa dos deuses, a coroa do Deus da aliança, a coroa do herdeiro, a coroa do Cristo vivo, El Yeshua, El Yahvé, El Elohim, El Yahweh, El Chai, o Deus vivo, a coroa do eterno herdeiro, a coroa do Eu sou que sou, a coroa. O Brasil é do Filho herdeiro, o Brasil é do Filho herdeiro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho herdeiro, o Brasil é do Filho herdeiro, o Brasil é do Filho de Deus, a coroa que está sobre nós brasileiros, a coroa que é do Senhor Jesus Cristo, a coroa que está escrito, o Brasil é do Filho do Deus vivo, o Cristo vivo, a coroa do Senhor Jesus Cristo, a coroa que está sobre nós, a coroa do perdão, a coroa que está acima e sobre todos os brasileiros, a coroa da misericórdia, do Cristo vivo, a coroa de Yeshua e Yeshua Hamashia, o leão da tribo de Judá, a coroa daquele que está sobre nós brasileiros, a coroa da salvação, a coroa sobre todos nós brasileiros e sobre todo o Brasil, a coroa da terra brasileira, a coroa que está em cima da terra brasileira, a coroa da saúde, a coroa que está sobre nós Brasil, sobre nós todos os brasileiros, a coroa da saúde que está em nós Brasil, em todos os brasileiros, a coroa da saúde multiplicada, a coroa que está sobre nós brasileiros, a coroa do aleluia, a coroa que está sobre nós, Brasil e todos os brasileiros, a coroa da vida, a coroa eterna que está sobre nós, Brasil e todos os brasileiros, a coroa do perdão, a coroa do amor transcendente, a coroa do amém, a coroa que está acima de todos nós, Brasil e brasileiros, a coroa dele, a coroa por meio dele, a coroa para ele, a coroa a ele e a coroa seja coroa, a glória eternamente a El Elohim e Yahweh, El Elohim e Yahushua, Yeshua, o Cristo vivo, Kadosh, 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 a coroa do Kadosh, eternamente, amém e amém. Nunca houve dia igual a este, nem nunca haverá dia como este, 5 de abril de 2020. Marque esta data, 5 de abril de 2020. Não houve dia semelhante, nem antes nem depois deste. Ouvindo Deus, o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava
por Israel. O Senhor peleja pelo Brasil. O Senhor guerreia pelo Brasil. Portanto, nunca houve dia feliz como esse dia, 5 de abril de 2020, em que Deus visitou a nação brasileira, em que a coroa da luz, a coroa da justiça, a coroa da redenção, a coroa do perdão, a coroa da fortaleza, a coroa da misericórdia, a coroa da saúde multiplicada, a coroa da saúde multiplicada está sobre nós, Brasil e todos os brasileiros. Fica em memória para sempre e para todas as outras gerações que virão até aqui no Brasil, até nós, depois que formos recolhidos. Enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja, todas as gerações que vão vir depois de nós vão dizer: o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus transcendente, o Deus autoexistente, ouviu a oração do Brasil, ouviu a oração do povo brasileiro, ouviu a oração de um homem humilde, de um homem simples, de um homem escolhido, de um homem corajoso, de um homem amado de Deus, de um homem amado do Deus dos céus, de um homem amado do seu povo, de um homem amado dos brasileiros e de todo o Brasil, de um homem verdadeiro, de um homem honesto, de um homem de honra, de um homem justo, de um homem, o brasileiro, no maior cargo, governo de toda a administração da nação brasileira, do nosso Brasil. Deus ouviu a oração do homem, do filho da luz, do filho do bem, do Filho de Deus, do Filho do Deus vivo. Deus ouviu a oração de um homem. Nunca houve dia semelhante a este, 5 de abril de 2020, em memória. O excelentíssimo presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Em memória para todas as gerações, Deus ouviu o Brasil, Deus ouviu os brasileiros, Deus ouviu o seu príncipe, o filho herdeiro, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Nesta data, 5 de abril de 2020, o ano 2020, Jaraguá do Sul, Brasil, guardião do eterno Criador, Torre da Fortaleza, Abba Pai, Shalom, El Elohim Yahweh, El Shai, o Deus vivo, Yeshua, amém. Sendo assim, nunca houve um dia semelhante ao Brasil de Deus ter atendido a oração de homem, do príncipe, do seu maior mandatário, do presidente da República, excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro. Deus ouviu a oração e ficará em memória eterna para que todas as gerações que virão após nós, aqueles que Jesus não chegar ao tempo de se recolher a igreja, de levar a igreja, eles ficarão sabendo, todas as gerações após nós vão saber o dia em que um homem humilde, um homem simples, um homem corajoso, um homem idôneo, um homem honrado, um homem corajoso, um homem escolhido, um homem amado de Deus, um homem amado do povo brasileiro, um homem amado do Brasil. O seu nome se chama Príncipe de Deus, Jair, presidente Jair Messias Bolsonaro, escolhido de Deus, ungido de Deus. Nunca houve dia, nem haverá dia semelhante a este, de Deus ter ouvido um homem e atendido, e anulado toda a praga do coronavírus, a coroa do vírus. Agora entra a coroa da eternidade, a coroa da justiça, a coroa da saúde multiplicada, a coroa sobre o Brasil. O Brasil foi coroado com a coroa do El Shaddai, o Todo-Poderoso, El Elohim, El Naká, o Deus que realiza os sonhos do brasileiro. Que agora fique marcada esta data, 5 de abril de 2020, o dia em que Deus ouviu um homem, ouviu os brasileiros, ouviu o povo brasileiro ajoelhado. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão meus olhos abertos, meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar, Brasil, porque escolhi o Brasil, para que meu nome esteja nele todos os dias, e o coração de Deus no Brasil perpetuamente. Assim, nunca houve dia como este, 5 de abril de 2020. Deus ouviu a voz do seu povo, ouviu o clamor do seu povo, ouviu o gemido do seu povo, ouviu a oração do seu povo, ouviu o arrependimento do seu povo, perdoou o seu povo. E através de um homem, o maior mandatário, o príncipe desta nossa nação, presidente Jair Messias Bolsonaro, nunca houve dia igual a este,
de Deus ter ouvido um homem e através do maior mandatário, o príncipe, o governador, o governante, o presidente da República, excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro. Nunca houve dia, nem haverá dia igual. Deus ouviu a oração. Que a nação brasileira seja abençoada, que o povo brasileiro seja abençoado. Assim está confirmado, está decretado o decreto da lei de Deus, o poder da lei que dá autoridade. É-me dado todo o poder nos céus e na terra, e o poder do Cristo Jesus dá o direito de sermos perdoados, de Deus ter ouvido um homem e ouvido toda a nação. E neste clamor que foi feito neste dia, neste jejum do dia 5 de abril de 2020, um dia em memória, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a minha bandeira. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É o Yeshua, o Cristo vivo, o Cristo de Deus, o Filho de Deus. Os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou o Brasil da lei do pecado e livrou o Brasil da morte. E em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, esta coroa do inferno está aniquilada pela coroa de glória dos céus, pela coroa de glória do Todo-Poderoso, pela coroa que está sobre o Brasil, a coroa da vitória, a coroa da recompensa, a coroa do sonho realizado, a coroa da saúde multiplicada, a coroa do livramento, da libertação, do perdão. Portanto, decretando, nenhum mal está sobre o Brasil está livre, está liberto, está abençoado pelo poder de Deus. Nunca houve dia, nem haverá dia igual. Ficará para a memória, para outras gerações. Deus ter ouvido o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Deus ouviu a oração do mandatário, do príncipe, um homem simples, humilde, correto, um homem justo, escolhido de Deus. Deus abençoe a todos. Fique com Deus, fique com Deus. E que o grande amor de Deus Pai e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, a sua casa, sobre o Brasil. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz, te dê a alegria, te dê a saúde, te dê a realização dos sonhos, te dê a vitória, te dê a prosperidade e te dê a bênção, te dê a saúde multiplicada, a proteção, o livramento, a vitória, a salvação e a vida eterna. Que o Brasil pertence ao Filho herdeiro, ao dono do mundo, Jesus Cristo, o Cristo vivo, e Yeshua, o Cristo vivo. Sejam todos abençoados, povo brasileiro, terra do Brasil, seja abençoado, receba a vitória e a bênção. Marque isto em memória, 5 de abril de 2020, nunca houve dia igual nem semelhante a este, de Deus ter ouvido um homem, o nosso presidente da República. Todos sejam abençoados, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Yeshua HaMashiach, no nome do Cristo de Deus, eu te abençoo. Seja abençoado, em nome do Cristo Jesus. Amém e amém. Bereshit bara Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach, alto e sublime, santo e eterno. Eu sou o que sou, serei o que serei, eu serei o que sou. Bendito és tu, eterno do universo. Adibum de Bashmaya, Nekashma, Teitei Malkuta, Nertiviana, Ukana, de Bashmaya, Arfibaha, Hafolam, Lakman, Dusikan, Yohanam, Yoshibokan, Raiben, Urtibian, Alcana, Dafkanan, Shibalabem, Wela Tahalan, Estiviana, Wela Passembis, Metude Lakie Malkuta, o Halai Tesbukita, Lahem, Libiar Shui, Kel Mamam Toko, Tui, Kel Hashem do Amesh. Bereshit bara Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach, alto e sublime, santo e eterno. Eu sou o que sou, serei o que serei. Sejam todos abençoados em Cristo Jesus. Amém e amém.
Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado, nosso Pai. Obrigado. Povo brasileiro, seja abençoado. Você, tua casa, tua família. A bênção é sobre nós, brasileiros. Sobre todos os moradores do Brasil e sobre a terra brasileira. Sejam abençoados. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Em nome do Cristo de Deus, o herdeiro, dono de tudo, dono do Brasil. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Deus acima de todos. Sejam abençoados. A coroa do dono do mundo está sobre o Brasil. A coroa da honra, a coroa da glória, a coroa do Deus onipotente, onisciente, onipresente. A coroa do Deus soberano. A coroa do Deus transcendente, acima de tudo e acima de todos. A coroa do Deus autoexistente. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome do Cristo, todos sejam abençoados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. 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 Amém. Amém. Kadosh, 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 Kadosh. É o Makadesh, o Deus Santo, o Deus Eterno, o Deus Vivo, o Deus Todo-Poderoso. Beijo, beijo, beijo. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua libertação, pelo teu perdão, pela tua bênção. Em nome do Cristo, obrigado. Beijos, Pai, beijos. Em nome de todo o brasileiro, beijo. Em nome do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, beijos, meu Pai, beijos, meu Pai, beijos. Sejam todos abençoados em nome do Cristo de Deus. Amém e amém. Amém, 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 aleluia, amém. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai, amém.